Hoje vamos refletir um pouquinho sobre a comunidade, a experiência comunitária e a espiritualidade na experiência comunitária, que é basicamente o cumprimento da nossa missão como consequência dos relacionamentos e da qualidade dos relacionamentos que construímos na experiência comunitária. Recebemos de Deus o desafio de fazermos discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E para cumprirmos esta missão, Deus nos chamou e nos vocacionou para sermos um povo, para sermos um rebanho, para sermos uma comunidade, uma expressão visível de Jesus aqui na Terra, chamado de eclésia, chamado de igreja, congregação dos santos, comunidade. Portanto, para cumprirmos a nossa missão, temos um caminho de construção de relacionamentos enquanto tentamos fazer esses discípulos, não nossos, não de uma estrutura eclesiástica, mas discípulos de Cristo. Podemos ter a tentação de fazermos discípulos que seguem os nossos pensamentos, a nossa visão, a nossa maneira de encarar o Evangelho, o próprio Cristo e a espiritualidade cristã. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses relacionamentos. E pensando nesse caminho, eu queria propor que nós conversássemos em cima de um texto que está na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. Uma das cartas mais afetuosas e amorosas escrita pelo apóstolo Paulo. Podemos abrir o primeiro slide. Muito bem. Paulo escreve essa carta por ter um relacionamento bastante próximo, bastante íntimo dos irmãos de uma igreja que ele mesmo ajudou a fundar e de mentorear, fazendo discípulos que se tornaram líderes na comunidade de Filipos. É impressionante percebermos a alegria contida nesta carta, que foi escrita com um agradecimento daquilo que Paulo recebeu de mantimentos, de roupas, de comida, de medicamentos que foram enviados pela comunidade de Filipos, porque a comunidade de Filipos tinha um relacionamento muito amoroso, muito próximo do apóstolo, uma gratidão muito grande pelo tempo que ele investiu fazendo surgir essa igreja, que foi a primeira igreja na Europa fundada. E Paulo, mesmo estando prisioneiro, mesmo estando já vivendo consequências do seu ministério apostólico e de uma perseguição objetiva do Império Romano, ele escreve essa carta de gratidão, envia essa carta através de Epafrodito, agradecendo todos esses mantimentos que ele recebeu. É uma carta também de encorajamento para sermos igreja, é uma carta de encorajamento com muitas exortações e também muitos reconhecimentos. Algumas características dessa carta que nos ajuda a pensar nessa construção de relacionamentos. Primeiro, a carta de Filipenses, ela tem um encorajamento a nós preservarmos a unidade, uma unidade que já existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma unidade mística, uma unidade que nós cremos que já existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Paulo recomenda, pelo menos a carta que ele escreveu à igreja de Éfeso e também a de Filipos, que nós tentássemos viver esta unidade que já existe entre a Trindade.
Jesus recomenda essa mesma unidade lá em João capítulo 17, na sua conhecida oração sacerdotal, onde ele intercedeu por aqueles discípulos que caminharam com ele e que ele transmitiu a presença, o ensinamento, a pessoa do próprio Deus. E ele diz que ele e o Pai eram um e que nós pudéssemos, então, viver e preservar também essa unidade enquanto tentamos ser igreja, comunidade da fé, para cumprir a nossa missão. Paulo também encoraja essa igreja a viverem de modo digno do Evangelho, a ficarem firmes nas perseguições, a combaterem falsas doutrinas e terem uma vida também de humildade e obediência. E para isso, buscando sempre ter fundamentalmente Cristo como nosso referencial. O que eu gostaria de ressaltar, lembrando um pouquinho dessas características, né? Filipos era uma cidade que ficava na província romana da Macedônia, uma colônia próspera, os cidadãos muito orgulhosos por terem uma cidadania romana, e esse conceito de cidadania era muito presente na mente e na vida dos membros da comunidade de Filipos. Para vocês terem uma ideia, a comunidade de Filipos era composta de muitos soldados que lutaram pelo Império Romano, mas que não eram somente cidadãos do Império Romano, tinham essa consciência dessa cidadania, as responsabilidades e também os benefícios de viver a cidadania romana, mas eles agora, comprometidos com Jesus, com a pregação de Paulo, com o testemunho, a mentoria de Timóteo, e de outros líderes que se tornaram seguidores de Jesus comprometidos, eles ganharam essa visão de serem cidadãos também de uma pátria que os aguarda, a cidadania dos céus e não somente a cidadania romana. Paulo e os seus companheiros levaram o evangelho àquela cidade no ano 50. Isso está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Ele visitou pelo menos mais uma vez a comunidade de Filipos. Foi a primeira igreja cristã na Europa. A igreja de Filipos fazia tudo para ajudar o apóstolo Paulo a pregar o evangelho por todo o Império Romano. Era uma igreja muito missionária. Era uma igreja que tinha muita consciência da importância das viagens missionárias de Paulo, da implantação de novas comunidades, que normalmente começavam nas casas ou se reuniam escondidos, e depois, com Constantino, já no século III, já tinham a liberdade de se congregarem em templos feitos para a adoração cristã também e a experiência cristã. Enviou Epafrodito para ajudar o apóstolo Paulo. Paulo não foi abandonado pela comunidade da fé. Hoje nós acompanhamos muitas igrejas que abandonam os seus missionários quando enviados, que cortam os seus vínculos afetivos, de comunicação, de sustento. E Paulo mostra que essa igreja era uma igreja tão amorosa, tão afetiva, tão presente na vida dele, e foi tão sensível num momento de dificuldades, de lutas, de necessidades físicas, materiais, também de uma saúde um pouquinho debilitada. Paulo já estava próximo também do seu martírio e vivendo essa experiência de prisão. Paulo estava na cadeia, provavelmente em Roma, quando ele escreve essa carta, e Epafrodito, quando trouxe esses mantimentos e essas boas notícias também da igreja de Filipos, ele adoeceu. Paulo cuidou dele e depois o enviou de volta, e enviando de volta o Epafrodito, ele escreve então essa carta de gratidão. Podemos ir em frente, Alan, por gentileza? Estamos ainda tentando aterrissar um pouquinho nisso. Paulo reconhece então a importância da igreja de Filipos, reconhece o crescimento qualitativo da comunidade, e nós vamos ver isso no texto de Filipenses, e perceber também o seu reconhecimento, porque não estavam crescendo quantitativamente, mas qualitativamente. Pessoas que estavam comprometidas com o Evangelho. Paulo escreve isso com muita gratidão,
percebendo o compromisso, o envolvimento que eles têm no trabalho missionário, no anunciar o evangelho e serem testemunhas. Paulo reconhece também a importância do discipulado nas comunidades locais, buscando homens fiéis e idôneos. Quando eu digo homens, mulheres também fiéis e idôneas, conforme nós lemos lá em Timóteo capítulo 2, versículo 19, e também fazendo referência a Epafrodito e o seu comprometimento com a comunidade, com o crescimento da comunidade. Me chama a atenção que, normalmente, nós não sabemos, no início de caminhada cristã, quando levamos uma pessoa a Cristo, nós não sabemos se essas pessoas têm as características de fidelidade e idoneidade. Muitas vezes, essa fidelidade e idoneidade ela é demonstrada no caminho. Enquanto essas pessoas estão sendo discipuladas, nem sempre nós percebemos isso no primeiro momento, quando estamos evangelizando, estamos tentando levar uma pessoa a Cristo. Paulo reconhece a fidelidade, o compromisso, a dedicação nesta igreja, reconhece as duas cidadanias e retribui com orações, e nós vamos ver isso, capítulo 1, se você quiser também abrir aí na sua casa, na sua Bíblia, para nós acompanharmos um pouco desse reconhecimento nas orações que Paulo faz de gratidão, pedindo o crescimento desta comunidade em maturidade. E Paulo reconhece essa ambiguidade de ser igreja, que na igreja nós podemos viver o melhor e o pior. Na nossa humanidade, sabendo que somos pessoas pecadoras e que nós normalmente vamos viver essa ambiguidade de abençoarmos os irmãos, mas nem sempre abençoarmos os nossos irmãos, e muitas vezes até por dificuldades relacionais, nós impedimos essas pessoas para viverem essa profundidade na espiritualidade e também estarem livres para servir a Deus naquilo que foram colocados na experiência comunitária. Paulo discerne que nesta igreja, apesar do seu crescimento, da sua fidelidade, do seu compromisso, percebe também divisões, opiniões diferentes que vão existindo na liderança. Por exemplo, capítulo 4, versículo 2 de Filipenses, quando Paulo chama a atenção de Evódia e Sintique, duas mulheres na liderança da comunidade, envolvidas em ministérios específicos, que não estavam pensando de acordo, e Paulo chama a atenção delas para que elas pudessem pensarem concordemente no Senhor. E a necessidade de vivermos uma espiritualidade cristã que nos leva para o caminho de humildade para preservarmos essa unidade em amor. A espiritualidade ela tem, portanto, uma dimensão relacional. Dr. James Houston, ele diz que nós devemos e servimos um Deus que é relacional. Dr. Paul Stevens diz que nós servimos um Deus que é comunitário. Dr. Dionísio Pape, um canadense que foi missionário no Brasil e trabalhou muitos anos com a Aliança Bíblica Universitária, ele diz que nós servimos um Deus que é família. Servimos a um Deus que nos chamou como um povo. C. Wright, que é um dos grandes escritores hoje, com muitos livros traduzidos para o português, ele nos chama essa atenção. Michael Green, que escreveu a Evangelização da Igreja Primitiva, faleceu no ano passado. Ele diz que nós servimos a um Deus que se expressa num corpo vivo, num organismo vivo. O Dr. Russell Shedd diz que nós fomos chamados para uma religião solidária e não solitária, que pressupõe, então, a construção de relacionamentos o tempo todo nesta caminhada de tentarmos fazer a vontade de Deus. Alguns textos fundamentais que nos fazem enxergar a importância da igreja. Pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser um cabeça sobre todas as coisas, e deu a igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche a tudo em todas as coisas. Assim há muitas partes, mas um só corpo, e juntos todos são o corpo de Cristo, e cada um é parte dele.
Dr. Ray Stedman, ele escreveu um livro que vai ser publicado novamente agora pela editora Aba Press, é um livro que eu tive a oportunidade de prefaciar, que foi escrito há muitos anos atrás, falando da igreja como um corpo vivo de Cristo. Ele diz que existe uma unidade orgânica e uma interdependência entre todos nós no corpo de Cristo. O Dr. John Stott diz que toda vida e nutrição do corpo emanam, portanto, da pessoa de Jesus Cristo. Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, então, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 3. Alguém poderia ler para nós até o versículo 8? Todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação de boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la, salvação e desenvolvimento, até o dia que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, mesmo à distância, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas, a solidariedade. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Muito bem. Em primeiro lugar, nós vemos que Paulo dá graças numa intercessão em favor daqueles irmãos. O versículo 3 chama a atenção também de cada um de nós, porque ele diz que ele ora com alegria. Aí eu fico imaginando como é que a igreja recebeu Epafrodito de volta com esta carta do apóstolo Paulo, porque eles enviaram as ofertas, enviaram os remédios, enviaram roupas para o apóstolo, sabendo das necessidades físicas que ele estava vivendo nesse momento de aflição na prisão, e Epafrodito vai com todo esse sentimento dessas necessidades que o apóstolo Paulo estava vivendo. Eu imagino voltar para a comunidade, chegar lá na comunidade de Filipos com uma carta de Paulo, uma carta de gratidão, agradecendo essa sensibilidade, esse amor, mas dizendo que está na maior alegria. Ou eles estavam achando que Paulo pirou na prisão, né? Porque recebe uma carta e Paulo dizendo, estou aqui, estou numa alegria enorme, porque eu sei que eu estou no lugar certo, sou prisioneiro de Cristo, estou aqui como consequência do meu trabalho missionário, do meu trabalho apostólico, feito com fidelidade, do meu compromisso com a palavra, e tendo agora essa reação fortíssima do Império Romano, porque a mensagem do Evangelho, de alguma maneira, ela era ameaçadora às autoridades do imperador naquele momento, e muitos daqueles cristãos eram jogados nos coliseus à morte, traspassados por lanças, por espadas, comidos entre os leões. Mas Paulo escreve essa carta dizendo, olha, eu estou aqui escrevendo para vocês, orando por vocês, com muita alegria. E também fruto do amor que eu sinto por vocês, porque vocês têm sido os meus cooperadores na propagação do Evangelho e divulgando o Evangelho, comprometidos no fazer discípulos. Ora, em todas essas dimensões, nós precisamos entender que, por estarmos no corpo de Cristo, que é uma comunidade de seres humanos, que entenderam que estão vivendo também com a humanidade, com as heranças de cada um, com as características de cada um, e ter essa experiência comunitária não é uma jornada sempre favorável. Construção de relacionamentos, nós sabemos que tem a sua complexidade,
que tem a sua praticidade, a oportunidade de vivenciarmos o tempo todo, não só nossas famílias, mas com os nossos irmãos de fé, e estamos, de alguma forma, sempre comprometidos com a propagação do Evangelho. Paulo reconhece que esses irmãos são irmãos especiais. É uma igreja comprometida, uma igreja amorosa, uma igreja sensível, que abraçou a missão, que está fazendo um trabalho maravilhoso de discipulado. Isso está tendo impacto na cidade de Filipos, está tendo impacto já no Império Romano, e Paulo escreve essa carta com muita gratidão. E uma das declarações, que eu creio das mais extraordinárias, que Paulo diz no versículo 6. Eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia que Cristo irá voltar. Essa convicção é uma convicção importantíssima. A obra de Deus está em curso. Deus está fazendo a obra dele nas nossas vidas. Eu me lembro uma vez, quando ouvi do Dr. James Houston, lá no Canadá, de que, primeiramente, nós não temos um ministério. Nós somos o ministério que Deus está fazendo. Deus está fazendo uma obra em nós. Deus está fazendo uma obra na minha vida e na sua vida, nos ajudando a nos tornarmos mais parecidos com Jesus, que é o que diz o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, quando eu digo hoje para uma pessoa, eu estou evangelizando uma pessoa, e estou querendo que ela conheça Jesus, eu estou tentando falar e comunicar de alguém que eu jamais vi. Ninguém jamais viu a Deus. Deus é Espírito. Mas a expressão visível, encarnacional, que nós temos de possibilidades de fazer com que as pessoas conheçam a Jesus, é uma comunidade chamada igreja. É o seu corpo visível, expressão visível de Jesus aqui na Terra. Então, eu entendo que hoje a evangelização, mais do que apenas falar aquilo que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, a descrição do Evangelho, que Jesus veio, morreu e ressuscitou, está vivo e morreu pelos nossos pecados, falar da essência do Evangelho, as pessoas têm a oportunidade de conhecer a Jesus vivendo numa comunidade, vendo as transformações que estão sendo feitas na vida das pessoas que estão nesta comunidade. Na vida desta comunidade que é chamada igreja, que é identificada como o edifício de Deus, que é identificada como o corpo de Cristo, onde esse exercício de mutualidade e de vivermos amando, servindo, sustentando, aconselhando, encorajando uns aos outros, e que está lá em Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 14, e também em 1 Coríntios capítulo 13, nós vemos que é possível esse exercício desta mutualidade enquanto nós estamos sendo igreja. Um pouquinho mais para frente, podemos caminhar. Versículo 9. Eu oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Na outra versão, está dizendo exatamente a palavra percepção. Então, a oração de Paulo é específica. Além de agradecer pelo que aqueles irmãos significam para ele, e que não duvidassem de que a obra de Deus vai ser completa na vida de cada um de nós. E eu quero encorajar que nessa noite nós possamos lembrar isso. Deus está fazendo uma obra em nós, uma obra de transformação nas nossas vidas, mesmo quando nós não estamos tão atentos àquilo que Ele está fazendo, mesmo quando estamos vivendo momentos de descompasso, de desconexões momentâneas, de dúvidas. A obra de Deus, ela vai ser completa. Não há força nesse universo, não há força demoníaca nenhuma que pode impedir a obra de Deus de ser concretizada na minha vida e na sua vida. Portanto,
Temos que ter paciência, temos que ter perseverança, temos que continuar enquanto esta obra de transformação e fazendo que a sua igreja, o corpo de Cristo, se torne cada vez mais parecida com Jesus, esteja acontecendo. Que vocês cresçam em amor, em conhecimento e discernimento. 3 coisas que são fundamentais para a construção de relacionamentos e como consequência de relacionamentos bem construídos. O amor presente em nós e o conhecimento e discernimento, que eu creio que tem faltado para tantas pessoas, exatamente por não desenvolverem uma espiritualidade cristã que busque discernir a voz de Deus. Eu quero que vocês compreendam o que é verdadeiramente importante, o que é melhor, o que é fundamental, para que vivam de modo puro e sem culpa, outra versão, irrepreensíveis, que vivam em santidade até o dia em que Cristo Jesus voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. O amor, então, que Paulo deseja que cresça, não apenas sentimento, mas enraizado em conhecimento. Conhecimento cresça também no nosso coração, que é fruto da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus em nós. Jesus, quando ora em João 17, ele diz que vocês sejam santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, amor e conhecimento e discernimento, que é a sensibilidade para avaliarmos, reter aquilo que é essencial e fundamental. O que é discernimento, queridos irmãos? Discernimento é a habilidade dada pelo Espírito Santo para vivermos o conhecimento. Há muitas pessoas que conhecem a palavra, há muitas pessoas que têm o entendimento da palavra, mas que não têm o discernimento, que não têm a habilidade dada pelo Espírito de viver e de praticar este conhecimento. Portanto, nós precisamos que esse discernimento esteja sempre presente no nosso coração para compreendermos a palavra de Deus e tenhamos sabedoria de aplicar aquilo e tudo aquilo que somos e fazemos. Que sejamos também cheios do fruto da justiça, que é fruto da sabedoria que vem do alto, que não é humana, como Tiago diz, capítulo 3, versículo 17 e 18. Que também é fruto da disciplina que Deus vai operando na nossa vida para que nós participemos da sua santidade. Deus nos separou, que é um conceito de santidade, fomos separados em Cristo para vivermos para Ele, mas também estamos vivendo uma santificação, que é o desenvolvimento da salvação em nossas vidas. É aquilo que Paulo escreve à igreja de Colossos. Nós temos agora que desenvolver a nossa salvação. E estamos nesse processo de transformação e de mudança. Vale a pena lembrar algumas coisas. Primeiro, a igreja é uma instituição divino-humana. A igreja não é uma comunidade de anjos. Segundo, a igreja traz desafios relacionais constantes e não nos poupa de decepções e de lutas. Enquanto estamos tentando cumprir a missão, nós temos que construir relacionamentos o tempo todo para sermos igreja, para exercermos o quê? O sacerdócio real de todos os santos. A igreja tem que resgatar o seu estado laico. Laico é o povo de Deus que serve, o povo de Deus que faz a obra de Deus, o povo de Deus que vai construindo relacionamentos, claro, agora com amor, com conhecimento, com discernimento da palavra, e que construindo esses relacionamentos nós vamos poder, então, servir a Deus. E, portanto, temos constantemente desafios relacionais. Às vezes, num grupo que trabalha com crianças da comunidade, às vezes no Ministério de Adoração, às vezes no trabalho solidário e social da comunidade, às vezes na implantação de comunidades locais, às vezes com projetos criativos de testemunho em missões urbanas, nas grandes cidades, mas nós sabemos que só é possível fazer se estamos construindo bons relacionamentos nessa dinâmica de sermos comunidade. Muito bem, um pouquinho mais à frente.
A igreja, então, nos convida a ajustes relacionais. Isso é um projeto de Deus o tempo todo na nossa vida. Fazer com que você consiga andar perto daquele irmão e construir relacionamentos que podem gerar, inclusive, amizade enquanto nós servimos. Eu quero ler alguma coisa para vocês que não está aí, mas você pode pelo menos acompanhar. O Dr. James Houston, quando se refere ao relacionamento interpessoal na nossa vida espiritual, como as nossas amizades. Muitas vezes nós construímos as amizades e primeiramente, construímos as nossas amizades com algum interesse comum. Eu me lembro um rapaz chamado Cícero, que foi uma pessoa que eu levei a Cristo há muitos anos atrás, quando eu trabalhava com a ABU, com a Juventude Secundarista. E esse irmão um dia me chamou do lado e veio agradecer, dizendo assim: Nelson, eu tenho certeza que a nossa amizade é uma amizade desinteressada, porque nós não temos nada em comum. Quanto mais eu te conheço, quanto mais você me conhece, temos gostos diferentes, tivemos heranças culturais e familiares diferentes, tudo aquilo que se relaciona a lazer, nós pensamos diferentes, e nós temos caminhado junto. Então eu percebo que a nossa relação hoje ela é mais desinteressada do que com algum interesse comum. E o Dr. Houston nos traz uma citação de Bernardo de Clairvaux, que está contida nesse livro, que é uma recomendação daquelas que eu fiz a vocês, Disciplinas para o Coração Faminto. Ele diz o seguinte: um verdadeiro amigo nunca pode ter algum motivo oculto para ser amigo. Ele não pode ter alguma segunda intenção. Um amigo é simplesmente um amigo, por amor à amizade. Bernardo de Clairvaux escreveu que nossa inclinação natural é amar por causa de nossos próprios interesses. E quando aprendemos a amar a Deus, ainda assim nós o amamos por causa de nossos próprios interesses. Mas quando crescemos em nossa amizade com Deus, chegamos até a amá-lo não somente por causa dos nossos próprios interesses, mas por causa dos interesses do próprio Deus. E quando isso acontece, finalmente, podemos chegar em um ponto onde amamos até a nós mesmos por causa dos interesses de Deus. Finalmente, podemos chegar em um ponto onde amamos até a nós mesmos por causa dos interesses de Deus. E aí, o que ressoa na minha cabeça é: enquanto somos igreja, estamos tentando viver o sacerdócio real de todos os santos, e essa é a vocação resgatada pela Igreja Reformada, de que a ação da igreja, a vivência da igreja, o cumprimento da missão, fazermos a obra de Deus, não é um chamado, uma vocação clerical, apenas para o clero, para os evangelistas, para os pastores mestres, para os líderes da comunidade. Então, todos nós somos chamados para vivermos como corpo e servirmos a Deus nessa dimensão. E aqui eu penso que ressoa em nós aquilo que Jesus colocou na oração, um pouquinho antes da oração sacerdotal, João capítulo 15, versículo 15. Eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. O projeto é muito mais nobre. A profundidade do meu amor por vocês é muito mais nobre. Eu não quis transformar vocês apenas em servos, mas eu desejei mesmo que vocês tivessem relacionamento de amizade comigo. Portanto, a igreja deve ter também preferenciais para construir relacionamentos saudáveis, íntegros e de profundidade. A partir do versículo 27 de Filipenses capítulo 1, então nós vamos começando a olhar algumas coisas que se tornam mais práticas
para vivermos uma espiritualidade cidadã, uma espiritualidade comunitária, que é a proposta do nosso seminário, desde o primeiro dia, e que nos facilita e nos aponta caminhos para construirmos bons relacionamentos. Paulo escrevendo, então, à igreja de Filipos, depois de ter feito essa oração, depois de ter lembrado do seu ministério apostólico, ele diz: não importa o que aconteça, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, exercendo a sua cidadania, para que assim, quer eu vá e vos veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes ou juntos pela fé no Evangelho. Não importa o que aconteça, exerçam então a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e vos veja, que apenas ouça seu respeito em minha ausência, que vocês estão firmes num só espírito, lutando unânimes, juntos pela fé no Evangelho. Paulo tinha consciência de que os membros da comunidade de Filipos tinham esse conceito de cidadania muito claro. Esta comunidade era formada principalmente por militares aposentados que lutaram no Império Romano e pelo Império Romano, e tinham orgulho da sua cidadania. Mas tinham consciência agora que, além dessa cidadania, que precisava ser vivida com integridade, vivendo as responsabilidades e também as benesses dessa cidadania, eles eram cidadãos de uma outra pátria e precisavam viver essa unidade, precisavam estar unidos, precisavam estar construindo bons relacionamentos profundos, duradouros, para que pudessem viver essa unidade. Então, eu fico imaginando a comunidade central em Belo Horizonte. As pessoas que conhecem essa comunidade, que vivem, já viveram, conhecem os membros da comunidade, as famílias desta comunidade. Quais são as notícias que chegam fora do ambiente de Belo Horizonte? Quando as pessoas entram em contato com alguém desta comunidade, quais são as notícias que recebem? Aqui estamos tendo muito desgaste, aqui estamos tendo muitas divisões, aqui, sabe, cada um quer seguir para uma direção, aqui nós não estamos fortalecendo os nossos vínculos. Bom, essa pode ser notícias, porque a igreja vive os seus desafios relacionais. Mas Paulo coloca que, olha, se eu receber notícias de vocês aí em Filipos, ou se eu tiver a oportunidade de ver vocês, de rever vocês, que as notícias que me cheguem é que vocês estão firmes, que vocês estão juntos, lutando pela fé no Evangelho. Sem de forma alguma, versículo 28, deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Os cristãos que eram jogados nas arenas recebiam e davam um sinal para o imperador. O imperador perguntava: vocês querem que esses cristãos que estão ali no meio da arena, que suas vidas sejam preservadas ou que eles morram? Que a vida deles sejam preservadas ou que eles morram? E Paulo diz: não se intimidem com isso. Que para eles é sinal de destruição, para vocês é de salvação. Tragada foi a morte pela vitória. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Tribulação, fome, nudez, escassez, perseguição. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não se intimidem. Quer dizer que a experiência de martírio, enquanto estavam tentando ser testemunhas de Jesus no Império Romano, era uma possibilidade real para qualquer cristão que estava levando o Evangelho a sério e se tornou um seguidor de Jesus Cristo. Num país como o nosso, onde nós não temos perseguição dessa forma agressiva como temos em alguns outros países, onde nós não podemos nem nos congregar, nem nos reunir, nem orar juntos, nem falarmos da nossa fé. No Brasil nós temos essa possibilidade. Não somos
nem intimidados por esse tipo de perseguição. Mas nesse contexto de Filipos, não, isso era uma possibilidade real. Martírio era uma possibilidade real. E até morrer por amor a Jesus Cristo. E Paulo diz, não se intimidem, porque foi dado o privilégio não somente de crer em Cristo, mas também de sofrerem por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que eu ainda enfrento. Paulo continua, então, agora trazendo aspectos mais práticos de relacionamento. Ele diz, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, isso é, consolo, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo Espírito e uma só atitude. Muito bem, em outras versões, você encontra como se houvesse dúvida, ou como se estivesse numa pergunta. Se existe alguma motivação em Cristo, se existe alguma exortação de amor, se existe alguma comunhão no Espírito, ou se há alguma profunda afeição e compaixão presente entre nós, Paulo não está duvidando disso. Paulo está reafirmando, essa é o tempo verbal e a afirmação que está presente no grego quando se escreve isso. É um reconhecimento. Visto que Cristo está conosco e temos consolo com a sua presença, visto que temos, então, a presença do amor e o encorajamento do amor de Cristo entre nós, visto que existe a comunhão e a presença do Espírito entre nós, e também vendo que há uma profunda afeição e compaixão nos nossos relacionamentos uns com os outros, completem a minha alegria. Tenham o mesmo modo de pensar. Tenham o mesmo amor, tenham o mesmo espírito e também uma só atitude. Opa, então temos que preservar a unidade, temos que conviver com as nossas diferenças, temos que construir relacionamentos com profundidade, afetivos, cheios de compaixão mútua, sabendo que Cristo está conosco, que o seu amor está conosco, que o Espírito Santo está conosco. Nós temos, então, recursos para construirmos bons relacionamentos e relacionamentos saudáveis. E Paulo começa a colocar isso de maneira mais prática possível. Primeiro, não façam nada por ambição egoísta. Não façam nada por partidarismo. Não façam nada por vaidade. Ora, numa caminhada de uma comunidade local, numa caminhada de uma missão, numa caminhada de projetos sociais, de ONGs que nós podemos nos envolver, ou mesmo para a construção de um projeto dentro das nossas realidades de trabalho, no mundo corporativo, no mundo empresarial, né, dos projetos de terceiro setor. Muitos desses projetos são feitos com uma ambição egoísta. Muitos desses projetos são feitos com partidarismo dentro das suas estruturas. Muitos desses projetos são construídos onde as pessoas estão procurando uma glória vã, que passa, que é passageira, que é efêmera. Então, não façam nada por ambição egoísta, não tentem ser comunidade central presbiteriana em Belo Horizonte com uma ambição egoísta, por termos desejo de termos alguma importância, já que fomos acolhidos, temos esse sentimento de pertencimento, podemos servir a Deus, mas cuidado. Não busquem uma glória vã, mas vivam humildemente considerando os outros superiores a si mesmo. Essa, para mim, é uma das grandes dificuldades da experiência de ser comunidade. Eu já pastoreei cinco comunidades, e 2 delas, pelo menos, eu ajudei na implantação. 2 delas quando eu era seminarista.
e tinha nesse nicho de trabalho o apoio de 2 comunidades que tinham um bom potencial financeiro. Essas comunidades hoje existem, estão estruturadas, mas vivia em cada uma delas movimentos na liderança que você percebia que, misturado ao projeto de Deus, misturado ao projeto da missão de fazer discípulos, de implantar uma comunidade local, também pairava interesses pessoais de pessoas que estavam tentando usar a própria comunidade, a própria experiência religiosa, para terem algum tipo de primazia ou de poder mesmo no exercício da comunidade. Em outras, até sair por causa disso, porque havia ali instalado projetos pessoais, projetos de poder, de reino aqui na Terra, e que muitas vezes não permitiam essa comunidade de preservar essa unidade. Paulo diz mais, versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Acabei de ler essa citação de Bernard Clairvaux, citada pelo Dr. James Houston. Basicamente, construímos algum projeto, nos envolvemos em alguma comunidade, ou estamos partilhando em algum projeto missionário com interesses pessoais, porque temos interesse até em algo que essa amizade pode nos proporcionar. Difícil construirmos amizades desinteressadas, onde você não vai ganhar nada, onde o outro não vai ganhar nada, mas da experiência de construção de amizade, sim, há um valor intrínseco, onde nós podemos nos doar para as outras pessoas e construir amizades que vão valer para a vida toda, que não dependem de estarmos dentro de alguma estrutura apenas social ou religiosa. Busque os interesses dos outros irmãos. Quando o Paulo coloca isso, ele já pressupõe que há um exercício nosso de desenvolvimento, não só da experiência de irmandade, mas transformarmos a experiência de irmandade em amizades, porque vamos conhecendo mais da pessoa, sabendo mais o que essa pessoa anseia, o que ela pode crescer na experiência comunitária, e nós buscarmos o interesse desta pessoa para que ela cresça como pessoa, para que ela cresça como cristã, para que ela se torne uma pessoa bem-sucedida, para que ela se torne uma pessoa cada vez mais realizada em servir a Deus na comunidade, com seus dons, com seus talentos e com a construção desses relacionamentos que nós estamos desenvolvendo. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. É a mesma palavra usada lá no versículo 2. Em uma só atitude. Pensem concordemente, tenham a mesma maneira de pensar. Qual foi a atitude de Jesus Cristo? A atitude de humildade. Em outra versão, alguns talvez tenham essa versão, tem o mesmo sentimento. A palavra no original é fronel, não significa necessariamente a mesma afetividade ou uma atitude emocional. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas nos magoam, nos machucam, não correspondem às expectativas, nos desgastamos com essas pessoas e nós não temos nem a capacidade de amar essa pessoa por tanto desgaste que acontece, não conseguimos nutrir mais uma empatia, uma compaixão com esta pessoa. Se nós seguíssemos os nossos afetos, as nossas emoções, os desgastes das nossas emoções, nós não conseguiríamos ter essa mesma atitude. O texto diz que é a mesma disposição mental. Eu sei que eu preciso preservar essa unidade. Eu preciso me esforçar, como Paulo escreve à igreja de Éfeso, preservando os vínculos da paz. Esforçai-vos para manter esses relacionamentos. Andem uma milha a mais. Tenham compaixão uns com os outros. O exercício do amor em todas as suas dimensões, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13. E a mesma atitude, a disposição mental de Jesus sabia que precisava ir até aquela cruz. Jesus vivia um momento de fragilidade emocional. Jesus estava sentindo nas suas emoções, no profundo da sua alma, que estava sendo abandonado pelo próprio Deus,
Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele sabia que precisava ir até aquela cruz. E ali ia se consumar o trabalho de salvação, a obra redentora e redentiva do nosso Senhor Jesus, a consumação do perdão dos nossos pecados. E muitas vezes nós nos desgastamos, quebramos relacionamentos nas nossas famílias, algumas até geram separações, e mágoa e amargura depois de relacionamentos rompidos. E Paulo diz, descrevendo a igreja de Filipos, vejam a atitude de Jesus Cristo, tem a mesma, ele é o nosso referencial. Embora ele sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, e não era algo que ele devia se apegar. Ele esvaziou-se de si mesmo. Dr. Roy Hession, que eu conheci em 1974, pregando aqui na comunidade batista da Liberdade, Dr. Roy Hession, naquela época já com 75 anos, de herança afrodescendente, escreveu livros extraordinários publicados pela editora Betânia, A Senda do Calvário, Enchei-vos Agora, e tem mais um livro que eu não estou lembrando agora exatamente do título dele. 3 pequenos livros. E ele mostra exatamente esse caminho. Se queremos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, da nossa própria vontade, do nosso próprio ego, dos nossos próprios interesses. Quando nos esvaziamos de nós mesmos, há mais lugar para que o Espírito Santo preencha o nosso coração, nossos afetos e a nossa mente com a palavra de Deus. Assim mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. A palavra no original, escravo. Deus sai da sua glória, a mais alta posição, e desce para a condição e o nível mais baixo da experiência humana, que é de escravidão, de que não tem nenhum direito. Tornando-se em forma humana, ele se humilhou a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, o caminho humilde e o exemplo de Cristo é o fundamento, é a base, são os alicerces que nós temos para a construção de relacionamentos profundos na comunidade. Vendo, então, que em Cristo existe o amor e a consolação, vendo que ele tem e participam na comunhão do Espírito, vendo que eles têm na comunidade de Filipos laços construídos, afeição e compaixão, vendo que existe tudo isso na comunidade central presbiteriana em Belo Horizonte, então completem a alegria que ele estava sentindo, que ele está sentindo, pelo crescimento da igreja de Filipos. Pensem a mesma coisa, se esforcem para construir acordos onde não existe, onde existe pensamentos diferentes, tenham o mesmo amor, versículo 2, sejam unidos de espírito e alma, tenham o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma disposição mental. Não busquem a sua própria glória, não busquem exaltação, considerem o seu irmão superior, não alimentem partidos dentro da comunidade. Cuidem dos interesses dos seus irmãos e não somente os seus interesses. Alicerces relacionais que são fundamentais para a nossa construção relacional enquanto tentamos viver essa espiritualidade comunitária dentro do corpo de Cristo. Paulo mostra então aos filipenses esses referenciais de espiritualidade. Quais são esses referenciais que Paulo deixa aí? Buscarmos então, enquanto estamos olhando para Jesus, a edificação da igreja. O que é o melhor para a comunidade da fé? O que é importante e fundamental para mantermos essa unidade no corpo? E também
Estamos buscando essa edificação e essa unidade no corpo com relacionamentos bem construídos, porque estamos em missão. Porque Deus nos deixou uma missão. Estamos tentando fazer discípulos de todas as nações. E temos esse projeto corporativo. E os referenciais que Paulo nos lembra, pelo menos, e lembra a igreja de Filipos, Cristo é o nosso referencial. Cristo é o referencial de humildade. Cristo é o referencial de esvaziamento. Cristo é o referencial de ser humano. Ele assumiu a forma de homem e assumiu a forma de servo. Cristo é o nosso referencial de serviço mútuo. Cristo é o nosso referencial de doação, de amor. Cristo é o nosso referencial de nos esforçarmos para preservar esse vínculo, de buscar entendimento entre nós. Segundo, o próprio apóstolo Paulo. Eu sou referencial para vocês. O compromisso que eu tenho com o evangelho, como apóstolo, cumprindo a vocação e o ministério que Deus me deu, olhem também para mim. Vejam o bom combate que eu estou combatendo aqui. Vejam a minha prisão. Isso aqui é consequência de compromisso com Deus e de convicção de que eu tenho que ser como agora seguidor de Jesus. Lembrando que Paulo foi perseguidor da igreja e se tornou, depois de conhecer a Cristo, no caminho de Damasco, perseguido pela igreja agora. Mas não olhe somente para mim, olhe também para Timóteo. Timóteo está aí servindo com vocês, Timóteo está cuidando dos relacionamentos, mentoreando e sendo referencial para a comunidade como um todo. Olhem para Timóteo. Ele é uma pessoa fiel, uma pessoa idônea, digno de confiança. Quem são essas pessoas que temos na comunidade que podem ser esses referenciais? E aqueles que estão chegando, que estão conhecendo a Cristo, olhem para nós. Ah, vocês querem conhecer a Cristo? Então caminhem conosco. Vivam aqui entre nós. Caminhem aqui 1 ano, 2 anos conosco e vejam a presença de Cristo aqui. Por quê? Porque aqui somos pessoas diferentes, muitas vezes nos machucamos, nos magoamos, mas participamos da experiência da reconciliação, do perdão mútuo, do arrependimento de pecados. Estamos vivendo aqui na comunidade, as pessoas olham para nós e falam assim, não, pera, Cristo está ali. Cristo está sendo vivido aqui. Cristo está presente na vida daquela minha irmã, daquele meu irmão. Cristo está presente no relacionamento daquela família. Pessoas que se amam, que se perdoam, que caminham juntos, que perseveram, preservando a aliança. Pais piedosos na espiritualidade doméstica. Esposas amorosas, conscientes. Filhos que honram os pais. Você quer conhecer a Cristo? Veio aqui, ó, conhecer o corpo de Cristo, a expressão visível de Jesus aqui na terra. Olhem para Timóteo. Mas olhem também para Epafrodito. Pessoa que se apresentou, que se dispôs a fazer essa viagem e a ir até onde Paulo estava prisioneiro, a levar os mantimentos, o socorro desta comunidade que tinha esse compromisso afetivo. Epafrodito, olha, ele foi ferido mortalmente. Ele se enfermou ali. E agora ele volta. Paulo cuida, envia uma carta de agradecimento e honrem Epafrodito. Capítulo 3, 25 a 30. Recebam esse irmão com honra. É uma pessoa comprometida com a obra de Deus, com o Evangelho. É uma pessoa comprometida com a vida dos irmãos. Que se esforça em construir relacionamentos e aperfeiçoar esses relacionamentos enquanto servimos a Deus. Concluindo, temos o desafio de construir bons relacionamentos com perseverança e amor. Temos o desafio de equacionar
os conflitos nesta caminhada. Quero lembrar aqui, conflitos podem ser sinais de sanidade. Quando há uma enfermidade no corpo e há um sinal de que há uma dor presente, isso é sinal que o nosso organismo, o nosso corpo está funcionando e detectando aonde há algo que precisa ser sanado e restaurado. Portanto, eu vou mudar de comunidade porque lá a turma não se entende, tem muito conflito lá. Muitas vezes o conflito é sinal de um corpo saudável e não um corpo adoecido. Terceiro, vamos viver de maneira digna do Evangelho. No popular, vamos parar de brincar de ser crente. Vamos levar o Evangelho a sério. Vamos nos comprometer com a profundidade, com a amplitude deste Evangelho. Vamos olhar mais para Cristo. Sim, a igreja está fragilizada. Sim, o amor de muitos esfriou. Sim, há pessoas que desistiram de ser igreja, não conseguiram construir, restaurar e nem mais desejar caminhar como igreja, isso é verdade. Mas vamos andar de maneira digna com o Evangelho de Cristo. Nossa responsabilidade primeira é com Cristo e seu Evangelho. Olha, que as notícias que me cheguem aqui, de vocês aí em Filipos, é que vocês estão firmes, perseverantes, estão unidos, lutando juntos pela fé no Evangelho. E vamos reconhecer que precisamos depender sempre da graça, da presença e do poder do Deus triuno para sermos esta comunidade que caminha em integridade, em unidade, em humildade, em serviço a Deus, considerando os nossos irmãos superiores a nós mesmos, não buscando os nossos próprios interesses, buscando sempre chegarmos a acordo e preservando a dignidade do Evangelho que nós abraçamos e estamos seguindo.